Hoje, neste vídeo, vocês irão conhecer um relato verídico de um exorcismo registrado nas páginas do livro de Gabriele Amorth, Novos Relatos de um Exorcista. Antes de mais nada, uma pequena introdução. É necessário dizer que Deus só permite possessões demoníacas, que vale ressaltar, são muito, mas muito raras, para que um bem maior seja conquistado. A libertação de uma pessoa da presença de um ser maligno pode ser, sim, motivo para a conversão de uma família, de uma paróquia ou até mesmo de uma cidade inteira. A possessão é algo comprovado pelas Sagradas Escrituras, é algo comprovado biblicamente, e os anjos caídos existem, assim como existem os anjos celestiais. Sobre os anjos do céu e os anjos caídos, a fundamentação bíblica das possessões, dos exorcismos e das orações de libertação, vejam vídeos produzidos por nós, links na descrição. Não deixem de assistir, pois muitos conceitos apresentados nestes vídeos podem ajudá-los a entender alguns detalhes deste relato que vamos apresentar. Vamos então, antes de começarmos o relato, conhecer o autor do livro. Padre Gabriele Amorth, sacerdote da Pia Sociedade São Paulo, é conhecido mundialmente como Grande Exorcista. Desde 1986, exerce esta missão em Roma, por isso é considerado o exorcista número 1 do Vaticano. Nascido em 1925, em Modena, na Itália, foi ordenado sacerdote em 1954. Formado em Direito, também é famoso como jornalista, devido aos inúmeros artigos e livros publicados, sem mencionar o seu programa de rádio, com cerca de 1.700.000 ouvintes. Conhecido agora o autor, vamos ao relato do exorcismo. Entre muitos casos não resolvidos, não posso esconder que registrei muitos em que é evidente o descuido ou desleixo dos eclesiásticos. Julgo que já martelei o suficiente sobre este prego e que não devo publicar mais episódios ou exageros que espantem com certas respostas e com determinados comportamentos que não têm nada que seja lógico com o Evangelho, nem conforme com as regras eclesiásticas. Contento-me em narrar apenas um, que considero bastante enigmático. Fui autorizado a dizer onde aconteceu, em Bolonha. Neste começo do relato, verificamos que Padre Gabriele Amorth afirma, com todas as letras, que muitos sacerdotes, no tocante aos exorcismos, não seguem à risca o que determina Jesus Cristo e a Santa Mãe Igreja. Muitos fiéis que precisavam de exorcismo não foram atendidos e outros, de forma irracional, foram submetidos a este sacramental sem necessidade. Que Deus possa iluminar as mentes dos sacerdotes, concedendo-lhes sabedoria e discernimento. O exorcismo só deve ser praticado, como vimos em outros de nossos vídeos, se a medicina afirmar que não se trata de patologia neurológica, psiquiátrica, ou se parte dos sintomas não faz parte de tais doenças. Sim, porque a pessoa pode ter um problema neurológico, mas também precisar de uma libertação espiritual. É preciso sabedoria e discernimento. Sônia tinha 18 anos. Como acontece muitas vezes com os jovens de hoje, naquela idade já tinha viajado muito e vivido experiências de todos os tipos. Então, estava ligada a grupos dark, nova geração dos punks. Com esses grupos, tinha participado em encontros satânicos, em sessões espíritas. Como resultado de tudo isso, apresentava comportamentos muito estranhos. Em primeiro lugar, logo era notada pelo acessório negro que sempre trazia no pescoço e óculos escuros, bem grossos. Não conseguia ver a luz do sol. Quando por acaso fazia,
nem que fosse por breves momentos, gritava, ficava agitada e corria se esconder. Mas tinha outros comportamentos estranhos. Pelo que contava, frequentemente à noite era visitada por fantasmas que não a deixavam dormir. Por vezes, cantava de modo estranho, com sons lentos que pareciam lenga-lengas orientais. Muitas vezes, desmaiava repentinamente. Podia lhe acontecer em qualquer circunstância ou ambiente. Nem ela, nem seus pais tinham fé. Fora tratada por muitos médicos famosos, sem nunca obter um diagnóstico seguro, nem muito menos melhoras. Seu aspecto demonstrava um sofrimento contínuo. Aqui verificamos o afastamento total da religião cristã. E mais, não só afastamento, mas uma aproximação de práticas panteístas e espíritas, quando é dito que Sônia participou de encontros satânicos, de sessões espíritas e recitava, provavelmente, mantras de religiões de matriz oriental. Também é mencionado que tanto Sônia quanto os pais não tinham fé em Jesus Cristo. Trata-se de um caso típico, onde a pessoa se distancia, por livre e espontânea vontade, da luz plena, que é o próprio Senhor, e se aproxima da escuridão, praticando necromancia ou espiritismo, panteísmo e satanismo. Os fantasmas aqui mencionados não são espíritos desencarnados, mas provavelmente anjos caídos ou a alucinação proveniente deste estado deplorável. As poucas amigas que lhe inspiravam confiança e a quem ela contava o que acontecia achavam-na assustadora. Estava convencida de que todos a consideravam louca. Outra atitude frequente era o fato de cair de algum lugar, de um degrau, de uma cadeira, ao sair de um carro ou ônibus. Caía de repente no chão e atribuía a culpa a alguém que a tinha empurrado. Mas nunca nada lhe fez mal, apenas sentia um vago mal-estar e as partes do corpo que tinha batido no chão não doíam. Uma vez na escola, rolou literalmente escada abaixo. Uma amiga que estava presente ficou apavorada, temendo graves consequências, mas não lhe aconteceu nada. Só disse que tinha levado um grande empurrão. De fato, a única testemunha afirma que a viu ser atirada a escadaria abaixo, como que por uma força invisível. Percebemos o total desequilíbrio de Sônia. Com grande sofrimento, completamente incrédula e entregue a religiões anticristãs, os sintomas demonstram total desarmonia interna e externa da oprimida ou possuída. Ainda não sabemos. Uma amiga em contato com a cúria episcopal por causa do trabalho que realizava, muito conhecida pelos bispos auxiliares, estávamos em 1986, dirigiu-se a um deles para pedir conselho e também para que ele indicasse um exorcista para o caso. O religioso respondeu que não havia exorcistas e que não era preciso. Eram medos que faziam rir, unicamente fruto da fantasia, e que os sacerdotes tinham mais o que fazer para ficar se ocupando de tolices como essa. Outras tentativas junto ao clero resultou no mesmo efeito. Parecia uma desonra ou uma coisa ridícula ocupar-se de um caso como este. Entretanto, Sônia não saía mais de casa. Também perdeu as poucas amigas que já não sabiam o que fazer por ela. Tendo por base estes elementos, não é possível dizer com exatidão de que mal sofria aquela moça. Pode-se dizer que havia elementos mais suficientes, superabundantes, para que o exorcista se ocupasse de Sônia, e é deplorável que não tenha acontecido. É uma vergonha para aqueles eclesiásticos que tiveram conhecimento do fato. Infelizmente, devo ainda acrescentar que tenho muitos episódios semelhantes, até demais, inclusive documentados, com os respectivos dados a respeito das pessoas que foram interpeladas e as respostas dadas. Os que creem em Cristo não teriam agido assim. No caso em questão, o exorcismo não aconteceu e o episódio não foi resolvido. A incredulidade dos próprios ministros do Senhor, uma parcela é fato, como o próprio Jesus profetizou, dizendo que teríamos falsos profetas, lobos em pele de cordeiro, a falta de zelo e piedade de sacerdotes,
afastaram Sônia da cura e da libertação pelo sangue precioso de Cristo, nosso Redentor. O padre Amorth ainda conclui afirmando que existem vários outros casos documentados onde aqueles que deveriam verdadeiramente crer em Jesus e em sua autoridade nada fizeram, deixando pessoas desamparadas e entregues aos demônios. Lembremos de Marcos 16, versos 17 e 18, onde Jesus afirma que estes milagres acompanharão os que crerem, expulsarão os demônios no nome de Jesus, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal, imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Que nosso Senhor conduza seus ministros e os ajudem a se aproximarem daqueles que mais precisam. Que o Espírito Santo convença-os a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.